Você sabia que o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento um dia aprovou a morte de cristãos? Isso mesmo. Ele segurava as capas dos assassinos enquanto apedrejavam inocentes. E aqui vem a pergunta que muitos fazem: como alguém com as mãos manchadas de sangue se tornou o maior apóstolo da história? Alguns questionam. Paulo sequer andou com Jesus. Nunca ouviu os sermões do Mestre. Nunca viu os milagres de perto. Então, por que ele tem tanta autoridade na Bíblia? Por que ele escreveu mais que Pedro, Tiago e João juntos? Será que isso é justo? A história que você vai ouvir agora vai responder essas perguntas, mas cuidado, ela pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder da transformação. Porque se Deus mudou Paulo, ele pode mudar qualquer pessoa. Fica até o final. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel, o mestre mais respeitado de Israel. Saulo era fariseu dos fariseus, conhecia a lei como ninguém, e foi exatamente esse conhecimento que o tornou perigoso. Ele acreditava que estava servindo a Deus ao destruir os seguidores de Jesus. Você consegue imaginar? Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Famílias eram destruídas, vidas eram perdidas. E Saulo dormia em paz, achando que fazia a vontade do Altíssimo. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá, aprovando, assistindo, guardando as capas dos executores. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Estevão orou pelos seus assassinos antes de morrer. Será que essa oração alcançou Saulo? O que aconteceu depois vai te surpreender. Saulo estava furioso, respirava ameaças de morte. Pegou cartas do sumo sacerdote e partiu para Damasco. Sua missão? Prender todo cristão que encontrasse. Mas Deus tinha outros planos. No meio do caminho, uma luz mais forte que o sol o derrubou por terra. E então veio a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tremendo, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagine o terror. O homem que Saulo achava ser uma fraude estava vivo e falando diretamente com ele. Saulo se levantou cego. O perseguidor agora precisava ser guiado como uma criança. Ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias de escuridão. Mas o que Deus estava fazendo naquele silêncio? O que acontecia no coração de Saulo, enquanto seus olhos não podiam enxergar? A resposta está na próxima parte. Deus enviou Ananias para impor as mãos sobre Saulo. Algo como escamas caiu de seus olhos. Ele voltou a enxergar. Mas agora via tudo diferente. O perseguidor se tornou pregador. E aqui está a ironia que poucos percebem. Tudo o que Saulo fez contra os cristãos, ele passou a sofrer na própria pele. Ele prendeu inocentes, foi preso diversas vezes. Ele aprovou apedrejamentos, foi apedrejado e deixado como morto. Ele destruiu famílias, perdeu tudo o que tinha. Paulo foi chicoteado 5 vezes, com 39 açoites. Naufragou 3 vezes. Enfrentou fome, frio e perigos por todos os lados. Mas nunca recuou. Por quê? O que fazia esse homem continuar mesmo sangrando? O que ele viu naquele encontro com Jesus, que o transformou de forma tão radical? E mais importante, o que esse sofrimento produziu que impacta você ainda hoje? A resposta está na parte final. Paulo escreveu 13 cartas que estão na Bíblia. Suas palavras atravessaram séculos e chegaram até você. Ele plantou igrejas por todo o mundo antigo, enfrentou reis, governadores e prisões, e no final foi decapitado em Roma por amor a Cristo. Mas antes de morrer deixou estas palavras: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora vem a reflexão que você precisa levar daqui. Se Deus transformou um assassino de cristãos no maior apóstolo da história, o que Ele pode fazer com você? Não importa seu passado. Não importa quantas vezes você errou.
Paulo é a prova viva de que ninguém está longe demais da graça de Deus. A pergunta é: você vai permitir que Deus escreva uma nova história na sua vida? Paulo permitiu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. E você? Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários.